Então, pessoal, esse é o nosso primeiro episódio e hoje é sobre um assunto super relevante, né? Que é a questão da clínica geral na medicina veterinária, né? De como as coisas, enfim, estão ocorrendo e a importância realmente disso, né? Então, eu começo aqui soltando uma pergunta às minhas amigas. Gurias, qual a relevância do clínico geral na medicina veterinária? Então, o clínico geral é aquele que vai identificar a patologia, vai identificar primeiramente, por exemplo, chega no meu consultório um tutor com um paciente com um micronódulo. E eu sou um clínico geral que vou identificar aquela patologia como não sendo relevante porque é um micronódulo e já não encaminho ele para o especialista, para o oncologista. Eu já estou errando. Então, eu tenho que ser a primeira assertiva, porque se eu errar, já começa errado, e eu já diminuo a expectativa de vida do meu paciente e diminuo a eficácia do trabalho do meu amigo. Concordo plenamente, até porque o clínico geral é aquele que tem que ver o organismo como um todo e não só em partes, né, meninas? Não só em partes. Não vou tratar um órgão, eu trato o paciente todo e eu não trato exames, eu trato o paciente. Então a importância de um bom clínico geral para poder conduzir o caso desse paciente e saber direcionar para o melhor especialista. Então hoje está muito na moda, especialista, já se forma, já quer ser especialista. Claro que é importante a gente ser especialista, isso é importantíssimo, mas mais do que isso, é importante a gente conhecer o nosso paciente, saber de todas as patologias. Ninguém é bom em tudo, mas a gente tem que conhecer um pouco de tudo para chegar naquela especialidade e ser bom na especialidade. Sim. Temos a medicina sendo medicina. Primeiramente, tudo começa com um sistema. O sistema cardíaco, o sistema renal, quem é aquele paciente, é um paciente geriátrico, é um paciente oncológico, é um paciente renal, é um felino, é um canino e suas diferenças. O clínico geral é ele que vai identificar, e é ele que vai identificar as primeiras alterações. O que eu acho, assim, né, pessoal? Eu acho que a gente acabou indo, assim, muito parecido, né, com a medicina humana, enfim, e eu não acho ruim, né, eu acho que a gente acabou indo para as especialidades, e realmente eu acho muito difícil uma pessoa, um profissional entender bem de todos os sistemas, né, não dá. Então, claro, o clínico, eu vejo ele como uma parte extremamente importante, é como se fosse um médico de família, né. É aquela coisa onde tudo começa, né? Tu tem lá o filhote, então vai começar pelas vacinas, falar sobre as vacinas, vai começar a falar sobre castração ou não castração, vai começar a falar sobre cuidados com a boca, que é super importante, onde, né, o pessoal fala, é um clichê, né? A saúde começa pela boca. A saúde começa pela boca, né? Então, o que eu digo, assim, o clínico geral, ele tem um papel, para mim, super importante, assim, e todas nós aqui, né? A doutora Marilda fez clínica há 20 anos, a doutora Kátia, clínica há 20 anos, né? Durante toda a minha residência eu fiz clínica, tive experiência em clínica. O que eu vejo é o seguinte, tu não consegue ser um bom especialista, né? Entender da tua especialidade se tu não souber clínica geral, e é isso que a gente tenta hoje em dia falar pro pessoal que tá ainda na graduação, né, que na graduação o pessoal já enche os olhos, assim, eu vou fazer tal especialidade, né? Área tal, então, falar isso pro pessoal da graduação, né? O pessoal que está acabando, né? O pessoal, às vezes, nunca teve contato com clínica geral, né? E já está se dizendo especialista. Isso é um erro, né? Tu não consegue entender de um sistema só. Um sistema não funciona sozinho, ele depende de outros. Então, eu vejo isso, assim, eu fico muito feliz da gente ter as especialidades. Eu sou especialista, todas as três aqui são. Mas eu acho muito importante, sim, né, o papel do clínico. Até um bom clínico, ele sabe, né, para qual especialista ele vai enviar, ele sabe identificar antes, né, um bom clínico tem sua equipe de confiança. Exato, né? Os colegas. O bom clínico, ele vai trabalhar com o especialista, porque aquele paciente que vai necessitar daquela especialidade vai ter outras comorbidades. O que são comorbidades? Vai ter outras alterações, tipo um paciente geriátrico, velhinho, idoso, renal.
Ele vai ser um paciente renal, mas ele vai ter uma osteoartrite, ele vai ter artrite, ele vai ter várias outras patologias. Vai ter patologias endócrinas, um diabetes. Então, todo mundo tem que trabalhar juntos. E isso tem que ser identificado o quanto antes do possível para o nosso paciente viver mais. E falando em clínica geral, a importância do coleguismo, da gente ter colegas e amigos que a gente confia e pode encaminhar o paciente. Estava falando agora em paciente geriatra, às vezes ele é endocrinopata, precisa de do endocrinologista, precisa também de um fisiatra, do oncologista, exato, do fisioterapeuta, nefrologista, então gastroenterologista. Eu estou com uma paciente agora assim, e todos trabalham juntos. A gente tem grupo no WhatsApp para ver o que é melhor. Só quem sai ganhando é o paciente e o tutor, que vai ficar mais confortável com aqueles colegas, aqueles profissionais ali que estão trabalhando juntos para o bem-estar do paciente. Então a importância de ter um clínico geral para conduzir e os especialistas para saber, olha, agora é a vez desse, ouvir, respeitar o colega, não ficar competindo, não, eu sei mais do que esse, nunca competir. A gente tem que ouvir o colega, respeitar e dar também. Se não concorda, fala, olha, eu acho que talvez por aqui, mas sempre respeitando para ter o melhor para o nosso paciente. Eu acho que a questão da equipe interdisciplinar, assim, né? É aquela coisa, tu é o clínico, mas tu te junta com colegas que tu confie, que tem essa troca, né? Tu te junta com colegas com quem tu vai conseguir trabalhar e bem isso, assim, tu vai conseguir o melhor pro teu paciente. Né? Vai conseguir dividir as dúvidas, vai conseguir gerar, vai debater, vai aprender. Né? Então, assim, ninguém é nada sozinho. Ninguém consegue trabalhar sozinho. É impossível fazer medicina sozinho. Impossível. Né? Não conseguimos. Ninguém consegue. Né? Todo mundo tem uma equipe, né? Uma equipe de cirurgias, uma anestesista, a cirurgiã. Ninguém é nada sozinho. Então, para que se fechar, né? E a medicina, ela é tão grande e hoje a gente tem uma gama de novas situações e de novos estudos e tudo está mudando. O que ontem valia, hoje não vale mais, né? O que os protocolos mudaram. O que há 6 meses atrás valia, hoje não existe. Está errado. Doses mudam, frequência, 12 em 12 horas, uma vez ao dia. Então, assim, isso tem que ser debatido. E a gente tem que se ajudar, né? Mas preciso levantar uma questão. Assim, mas aqui, né, falando entre a gente, mas vocês não acham, assim, que, por exemplo, a gente tá chegando numa época que tá todo mundo tão imbuído dessa coisa assim, eu quero fazer minha especialidade, né, é aquela assim, o pessoal ainda não tá, que nem eu falo, o pessoal ainda não saiu da faculdade, já entram na faculdade querendo uma especialidade sem nem saber do que se trata, né. É que as pessoas hoje acham que não tem mais lugar para clínica geral. Então, isso é um grande erro. Clínica geral tem vergonha de falar que era isso que eu ia perguntar. Não tem uma especialidade. As pessoas têm vergonha de dizer isso. Tem uma especialidade, né? Então, era isso que eu ia perguntar. Vocês não acham que daqui a muito pouco tempo, e eu acho que isso já está acontecendo, mas vocês não acham que a gente vai ter falta de bons clínicos gerais, bons clínicos, bons? Com certeza acho que agora o pessoal, como eu disse, tá saindo, já quer fazer uma especialidade, tem até vergonha de falar que é clínico geral. Fica meio assim, sou clínico geral, já quer dizer, não, eu sou essa especialidade tal. Acho sim que vai chegar um tempo que não vai ter mais os clínicos gerais bons, aquele que entende do organismo do paciente, que o paciente está pedindo socorro ali, porque um vai passando pro outro, daqui a pouco já não sabe mais o que faz. Só fica pipocando o paciente entre especialistas, e cadê o clínico geral que entende do organismo, o sistema como um todo do paciente? Cadê ele? Né, para dizer, não, essa medicação não vai fazer bem pro meu paciente. Essa aqui, porque um vai querendo arrumar o seu lado, né, da especialidade. Vai pensar no seu, não, mas ele tá bem para isso que eu tratei. Agora tu vai pro outro. Arruma uma coisa, distrai a outra. Que nem cardiorrenal, sistema cardiorrenal. E aí, quem é que ganha? É o cardiologista ou é o nefrologista? Os dois têm que trabalhar juntos, né? É um sistema. Não, sabe por que eu perguntei também isso, Gurias? Porque eu vejo, assim, tem colegas, né, especialistas, por exemplo, eu trabalho muito com a parte
de anestesiando para onco, né? Então eu tenho colegas especialistas oncos, o que eu vejo? Eles fazem toda a parte de onco, né? Daqui a pouco a gente tá vendo, eles estão fazendo outras partes que seria do clínico, enfim, entrar e fazer a parte dele, dar esse suporte. E quem tá fazendo é o onco. Então, esses colegas onco, eles têm que estar se virando assim nos 30, sabe? Tipo assim, eles estão fazendo a parte deles, a oncologia, mas toda essa parte por trás de dar o suporte clínico, né, que deveria ser com um bom clínico, enfim, eles têm que fazer também porque muitas vezes falta. Então é isso, Márcio. Falando em onco, né, há pouco nós tivemos uma palestra com um colega bem conhecido, maravilhoso, oncologista, onde simplesmente ele falou isso, né, o erro do clínico geral, né, a importância do clínico geral, que muitas vezes ele já pega um paciente que ele vai ter problema ou ele não vai ter sucesso na terapia, porque aquele clínico geral, ali na frente, já iniciou com uma medicação para mais ou menos dar um jeitinho naquele sintoma ruim, mas que acabou com a química que ele vai fazer. Então, o clínico geral, ele tem que saber o que ele vai fazer. O bom clínico geral tem que saber a hora de passar para o especialista, de conduzir. E o que ele não pode usar para atrapalhar o especialista. Esse é o bom clínico geral, que sabe quando precisa conduzir e que toma conta ali do organismo como um todo, do sistema todo. Porque, como eu disse, a gente não está tratando exames, a gente trata vidas. E eles precisam ser tratados com todos os colegas, todos pensando no bem-estar do paciente. E o clínico geral conduzindo, um bom clínico geral conduzindo, sabendo, eu não tenho competência agora para isso, eu vou conduzir, vou encaminhar para o especialista. Assim, por exemplo, o paciente chega, né, vamos pedir exames. Tem alguns clínicos que mal passam os olhos naquela bateria de sangue, da hematologia, do bioquímico, que não sabe nem por que pediu, ou acabou fazendo o tutor gastar demais, porque nem era necessário aquele tipo de exame. E muitas vezes esses exames não passam nem por patologistas, né, que isso é bem importante. Hoje os exames estão muita máquina, é tudo muita máquina. E coisas passam desapercebidas, coisas já podem ser diagnosticadas naquele primeiro exame hematológico. O diagnóstico precoce. Mas assim, que eu tava falando esses dias, eu tava falando até com o pessoal da imagem, assim, uma pessoa de muita experiência, e essa pessoa da imagem tava muito chocada, assim, de ver como é que estão as coisas hoje em dia, porque o que a gente aprende na faculdade, né, gurias? Que a clínica é soberana. Né? Então, tu primeiro tu vai encaminhar para os exames. Tu tem uma suspeita de diagnóstico e tu vai encaminhar para o exame a partir dessa suspeita que tu tem. Daquelas manifestações clínicas. Né? Então, essa colega me disse assim, nossa, eu fui fazer uma ecografia numa clínica e eu perguntei qual a suspeita diagnóstica. E a clínica chegou e disse assim, não sei, eu quero ver contigo, né? Eu nem sei o que é. Então acho que já começa por aí, né? E quando a gente fala nessa questão da clínica geral, do quanto é importante a clínica geral. É isso, né? E o pessoal esquece daquelas coisas básicas lá da faculdade, né? De fazer um bom exame físico nesse paciente, de ver o histórico desse paciente. Às vezes nem toca no paciente. Né? Chega, não sabe nem o que fazer ali. Tem um exemplo, há uma semana atrás, né? Chegou uma pacientezinha porque ela tinha apenas uma alteração de pele. Então a senhorinha, uma pacientezinha de 16 anos, então 16 anos, já vamos apontar. E aí, mas ela estava só com uma lesãozinha, que é um eczema que nós chamamos, né? Uma celulitezinha ali na pele. Se eu não examinasse aquela paciente, eu não teria descoberto que ela é um paciente oncológico. Eu palpei, senti uma massa abdominal e a partir disso já vamos imediatamente para um exame de imagem e um exame hematológico, onde tudo foi sinalizado. E a senhorinha não tinha a mínima ideia. Ela achava que era só um excelente exame físico. Ela só achava que era uma dermatopatia. Hoje, esse paciente já iniciou
todo um protocolo e um processo que, se Deus quiser, vai durar anos. Exato, muitas vezes fica tratando ali com uma feridinha na pele, e tu pergunta quanto, isso aconteceu também, eu tô lembrando agora do meu paciente, há quanto tempo tá tratando essa feridinha? Há 30 dias, e melhorou essa feridinha? Não, a gente vai fazer lá o exame, é um carcinoma epidermoide maligno, que precisa de cirurgia, precisa de tratamento. Então, esse olhar do clínico geral é importantíssimo. Não adianta também ter o título de clínico geral e não fazer jus esse título, né? Chegar ali, não fazer o exame, fazer de qualquer jeito e não se interessar por uma boa anamnese. Então, e outra coisa que eu sempre falo, né? Falo até pros colegas veterinários que estão se formando agora. Quem fala, eu faço veterinária porque eu gosto só de animais, está no lugar errado. Porque a anamnese, né, para falar para os tutores, é aquela entrevista que a gente faz aquele monte de pergunta lá pro tutor, para saber por que o paciente foi até o consultório. Então, se não gostar de pessoas, não está no lugar certo. Tem que gostar de pessoas e de animais. E o teu primeiro paciente é o tutor. Porque o tutor, ele é a voz do paciente. E se nós não tivermos uma boa relação com o tutor, a gente não vai conseguir a eficácia do nosso tratamento. Eu acho que isso é uma maior verdade, sim. Às vezes a gente tem colega que fala assim, não, fazer veterinária porque não consigo trabalhar muito bem com gente. A gente trabalha, eu acho que a gente trabalha mais com gente do que médicos, né? Porque e os tutores vêm e nos trazem coisas que são muito relevantes, né, pro que está acontecendo com o paciente, né? Então, coisas de dentro de casa, enfim, que tu vai ver que tem uma relevância muito. Então, sim, tu tem que sentar, tu tem que conversar. É cansativo, claro, né? Tem toda uma parte, assim, que a faculdade não nos diz, mas que, infelizmente, ou felizmente, enfim, tem. Então, a faculdade é o princípio de tudo. A faculdade é o princípio. Só isso. Inclusive, assim, eu não sei o que vocês diriam pro pessoal, né? Porque eu acho que também tem muito aluno que vai acabar assistindo a gente, enfim. Mas eu diria, né? Eu estudei muita fisiologia, muita farmacologia, muita patologia, né? Porque são pilares, assim, né? Fisiologia, farmacologia, patologia, né? Mas eu vou ser anestesista. Cara, tu vai precisar disso tanto. Mas tu vai precisar disso tanto, sabe? Patologia, a interpretação de exames é básica e ninguém sabe, né? Eu tinha dificuldade, eu tô falando porque antes eu tinha dificuldade e hoje eu amo patologia clínica, porque ela nos diz tudo, ela nos diz, ela abre o paciente ali, só naquele exame, né? Só naquele hematológico, naquele bioquímico, a gente já tem metade do nosso caminho. Perfeito. E eu diria agora, a gente falando de colegas que estão recém se formando, a gente também foi recém-formada e a gente tinha muitas dúvidas, tinha ali medo, né, de atuar, mas é só atuando, indo na clínica, fazendo estágio, seja ele remunerado ou não. Eu trabalhei por 2 anos de graça, não estou dizendo que isso é bom ou não, mas eu aprendi muito, muito mesmo. Então é só dessa forma que a gente vai se tornar um bom clínico geral e entender nosso paciente. E claro que eu estou longe de saber tudo, tenho que estudar muito, estou sempre estudando, mas é importantíssimo atuar mesmo, porque não adianta ficar com medo, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Se cola lá com alguém que tu tem confiança, um veterinário que tu tem confiança, tem vários bons clínicos gerais aqui na nossa cidade, interior também, cola nele e vai firme que antes de ser um bom especialista, tem que ser um excelente clínico geral. A maior verdade tem. E eu sempre falo, né? Eu me lembro quando na época que eu estava fazendo prova para residência, eu queria fazer residência de anestesia em universidades que eram só de anestesia, assim, não passava, né? E daí eu acabei fazendo na minha universidade, enfim, que a gente no primeiro ano a gente passava por clínica, enfim, a gente passava e hoje em dia eu agradeço porque eu fiz plantões em clínica, enfim, fiz a residência na clínica. Então, nossa, eu não seria profissional que eu sou. Como que tu vai anestesiar se não sabe o que tu tá fazendo, né? Sabe só de fármaco, mas não sabe do paciente, não sabe o que pode ser usado, não pode ser, como é que funciona um rim, como é que funciona um coração, como é que funciona todo o sistema, né? Pode ter um choque anafilático, o que se reverte. Isso é clínica. Né? E é aquilo assim, eu diria pro pessoal assim que tá saindo, né? Antes de pensar em fazer uma especialidade, né?
faça 2, 3, 4 anos de clínica, né? Trabalhem muito na clínica, vejam muito a clínica, estudem muito a clínica, para depois pensar em fazer uma especialidade, seja ela qual for, né? Tipo, olha, vai fazendo junto, faz a clínica geral, vai ali atuando, praticando e vai fazendo tua especialidade, mas não esquece da clínica. Nunca esquece da clínica geral, né? Porque vai vir uma especialidade atrás da outra, porque tu vai começar a gostar de uma, agora eu quero fazer isso. Eu fiz medicina felina, daí oncologia, porque tem tudo a ver com felinos, porque hoje os felinos estão vivendo mais. E o felino também é um nefropata, no futuro o felino que vive bastante, né? E o felino mais idoso, porque o rim é pequeno e por várias alterações, que a gente vai falar até no nosso próximo encontro sobre medicina felina. E é isso. A gente não para de estudar, nunca. Sendo sempre cada vez mais e nos tornando cada vez melhores clínicos gerais, né? Com certeza. Com certeza. Gurias, adorei o bate-papo, já tô falando aqui com vocês, senão a gente fala até a meia-noite. Adorei que a gente tenha tantos outros, e que as pessoas curtam o nosso bate-papo, porque é com vocês que a gente quer dividir o nosso conhecimento, nossas experiências. Então já agradeço desde já, né, que se vocês puderem curtir nosso vídeo aí, encaminhar, compartilhar. Nos próximos a gente vai falar sobre patologias mesmo, e vamos elucidar várias. Vamos colocar na mesa o que pode, o que não pode, e vai ser discussão entre nós também. Medicina felina. Vai ser sobre medicina felina. Medicina felina, né? Os gateiros. Os gateiros de plantão aí, vamos lá. Tchau! Lisa.